pessoal. Bom dia, gente querida, com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos, paz e bem. Bom dia, queridos amigos, sejam bem-vindos. Um grande abraço. Por favor, turminha, pode confiar. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Com esse bom dia a gente confia, a gente fica feliz, cheio de esperança, cheio de amor no coração. Bom dia a todos. Bem, vamos lá, vamos para nossas reflexões de hoje. Eu peço a vocês perdão, houve um contratempo, então era para ser o Renato aqui, então vocês me perdoem, lá vou eu de novo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer uma leitura então do texto para a gente poder se envolver com ele, né? Tá, então vamos lá. Hoje é do Vinha de Luz, número 57, capítulo 57, cujo título é Não te afastes. O Emmanuel vai comentar o versículo 13 do capítulo 6 de Mateus, em que Jesus diz: mas livra-nos do mal. Vai comentar Emmanuel. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo da lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se esses lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se, de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até ao fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperação na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Uau! É danadinho o negócio, né? É bem bacana, né? Mas vamos começar do início aqui, quando ele fala assim, não te afastes. Aí ele pega o mas livra-nos do mal. Seria o caso da gente ler diferentemente, né? Mas livra-nos, não te afaste, mas livra-nos do mal. Ou mas livra-nos do mal, mas não te afaste, né? É muito interessante isso. Começamos pela história de que, lembrando o que o Fausto falou, sobre a nossa conceituação do mal. Eu acho muito interessante. É importante que a gente tenha uma reflexão a respeito disso. Se a gente for utilizar, ver o significado da palavra mal, né? Porque é muito comum existir algumas palavras, alguns conceitos que parece que todo mundo tem os mesmos. Na hora que a gente fala o mal, sabe o que é o mal? Eu sei, tem o lobo mau, né? Tem o mal conseguir chegar aqui hoje, né? Tem alguma coisa que é mal feita, e tem esse mal,
né? Que é um mal que parece que todo mundo sabe qual que é. Na verdade, esse conceito de mal é algo que é importante que a gente considere para entender que mal é esse do qual Jesus fala. Ou vamos refletir para ver se a gente consegue entender de fato que mal é esse que esse Jesus fala. Primeiro, vamos entender como é que esse mal para a gente, o que é mal para mim, né? Vamos pensar o que é mal para mim. Vamos começar o seguinte, eu acho que mal para mim é tudo aquilo que me ofende, né? Na hora que a gente olha o sentido da palavra mal no dicionário, ele vai ter uma série de significados, uma série de sentidos que vamos ver que se algum deles bate conosco, né? Então ele fala assim, mal é de modo irregular, ruim, diversamente do que convém, do que se desejaria. Mal para mim pode ser um mal. De maneira imperfeita, incompleta, insuficiente, né? Uma coisa mal feita, de maneira insatisfatória. Eu mal consegui dormir hoje, né? De modo incorreto, erradamente. Isso está mal feito. Aquela história do mal feito, né? Não feito de acordo. De pouco adequado, né? A custo, dificilmente, apenas incompletamente. Vixe, eu mal estou conseguindo manter-me acordado, né? De modo pouco perceptível, mal se vê alguma coisa de bom nele. De modo negativo ou inflexível, severamente. Olha só, já começa a ter alguma coisa a ver com esse conceito mais genérico também, né? De forma a envolver ofensa, calúnia, sujeito maldoso, cheio de maldade, né? De modo indelicado, rudemente. Nossa, tratou ele tão mal. Com dificuldade de comunicação e interpretação com o outro. Eu, né, mal entendo o que ele diz. De forma impiedosa, desumana, cruelmente. Então, mal ligado à crueldade. Olha, já começa a ter alguma coisa que a gente sente mais comum no entendimento dessas coisas. Desse mal que se fala de forma desumana, cruelmente, né? Com crueldade, contrariamente à virtude, à moral, ao dever, ao que perceitua a ética. Aí, ó. Começa a entender alguma coisa comum. Esse mal, talvez, nós estejamos falando, né? De modo algum, não, jamais. Né? Com saúde muito debilitada, estou muito doente, hoje eu estou mal. O que é prejudicial ofere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Atitude má, consequência, efeito nocivo, né? Fez muito mal a ele. O que acarreta desnutrição, destruição ou dano, estrago, prejuízo. Aí a gente começa a entrar nas questões relativas a conceitos que são também outros tipos de conceito. É isso que eu queria chegar. Na hora que a gente fala que o mal tem o caráter de algo que é incompleto, que é defeituoso, que é cruel, parece ser muito comum. Mas como a gente pensa, é alguma coisa que acarreta dano, ou estrago, ou dor para cada um de nós, né? Ou individualmente, já começa a cair nas percepções individuais do mal, né? Por exemplo, pode ser pecado, o que opõe ao bem, à virtude, à honra, né? Então vamos entender, porque deixa eu contar uma historinha para você. Certa vez tinha um grupo de tubarões assistindo aquele filme, famoso filme Titanic, né? E eles assistindo a cena final, em que estão lá os passageiros, os náufragos, né, que caíram. Aí o Leonardo DiCaprio larga a madeira e afunda, né? Aí aquela tristeza danada, né? Sob o ponto de vista. Aí os tubarões, assim, assistindo, né? Aí os tubarões chorando e se abraçando, e falando assim, pois adoro filmes com finais felizes. Aí a gente toma um susto, mas final feliz sua perspectiva do tubarão era ótima, olha quanta comida eles ganharam lá. Né? É mal aquele, né? Mas não foi um final ruim, não foi um final mal, foi um final feliz, né? Eles estavam lá numa boa, de repente cai aquele monte de comida dentro da água, coisa boa. Aí eles ficaram até emocionados quando viram o filme. Falaram, nossa, adoro o filme com final feliz. Imaginando ou projetando a alegria que foi entre os tubarões e aquele tanto de gente para comer, né? Então, como é que a gente pode estabelecer? Isso é uma brincadeira para a gente entender que a percepção daquilo que nos faz mal, o que é o mal para nós, depende dos olhos que nós encaramos as circunstâncias da nossa vida.
não é verdade? Então, qual que é esse mal do qual você fala, livrai-nos, mas livrai-nos do mal? Seria esse mesmo mal dos tubarões, mas livra-nos do mal, né? Essa mesma percepção. Qual que é a nossa percepção do mal? O mal não seria tudo aquilo que nos incomoda, nos provoca dor, vai de encontro aos nossos valores, nossa moral, que destrói a nós ou a quem nos afeta, ou seja, aquele aspecto cruel, né? Já o Fausto, ele fez uma percepção do mal que ele falou aqui, eu achei fantástico. É a deformação transitória do bem. Mas essa deformação não dá na ação do bem, se dá na nossa percepção dela. Por exemplo, nós podemos estabelecer essa dualidade do bem e do mal quando Jesus estava sendo crucificado e havia o bom ladrão e o mau ladrão. O que fez o mau ladrão? O mau ladrão xingou, revoltou-se, enxergou, não, né? Ninguém fala o que ele falou, eu não lembro pelo menos, né? Mas o bom ladrão, que é dito o bom ladrão, ou seja, o mal e o bem ali sendo contrapostos, né? De uma forma, mais uma vez, simbólica para o nosso entendimento do evangélico, né? O que era o mal, que era o bem? Foi o bem o bom ladrão é aquele que falou assim, me arrependo. E ele disse, se arrepende, quer seguir o caminho, ainda hoje estará no paraíso. O Emmanuel nos traz uma reflexão que aponta que eu acredito que essa questão de pedir perdão trata como extrema, como uma confissão final para que eu seja eximido dos meus pecados antes de falecer, para não entrar no reino dos céus cheio de pecado, né, como existia na tradição católica, que não tem nada de ruim nesse sentido, mas não é um ato de mágica, não é um ato de poder concedido a nenhum sacerdote. O sentido do estar no paraíso, que Jesus falava para aquele bom ladrão, ou aquele que contrapunha o mal, era a percepção, era a mudança da percepção daquele ladrão do que era efetivamente mal. Então, o que era o paraíso para ele? Era a possibilidade dele reencarnar, aí o Evandro vai falar sobre essa questão do palco, onde é possível, né, crescermos, né, experimentarmos, né, que é a encarnação, era a possibilidade dele confrontar com as suas necessidades. As necessidades são corrigendas dos erros do caminho para a evolução do espírito, né? Esta é a nossa necessidade. O confrontamento das necessidades, na medida que ele era capaz de fazê-lo, vivenciá-las e suplantá-las, com disposição. Essa é a verdadeira felicidade, o verdadeiro paraíso do qual Jesus se referia, né? Paraíso, né? Pensa bem, será que Jesus, que simboliza, não, que representa, que materializa a lei divina, que é a lei do amor, né, teria, na conceituação dos espíritos elevados, de que paraíso era um lugar sem trabalho, seria um lugar de descanso, de contemplação, sem qualquer tipo de ação no sentido de aprimoramento do espírito? Não. A real sentido de paraíso é o lugar, e esse lugar pode ser um lugar íntimo, né? É um lugar de convívio, de harmonia, de vibração conjunta, onde é possível realizar ações que te beneficiam. E as ações que beneficiam são cuidar das suas necessidades no sentido do crescimento do seu espírito eterno, no sentido da sua caminhada em direção a Jesus, em direção a Deus Pai, Deus Pai, né? Então, esse é o verdadeiro paraíso. Então, se tudo aquilo que permite com que tratemos das nossas necessidades de aprimoramento como espíritos eternos, isso não é o mal. Ele pode, né, se apresentar, nós podemos encarar como mal, como uma deformação transitória do bem. O que significa isso? Você vai dizer assim, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, que a pessoa sofre de mal de Parkinson. Olha só, nós já definimos que ele é mal, né? Aí a pessoa, esse palestrante veio nos dizer, eu não tenho certeza do nome, dizendo assim, por que não bem de Parkinson? Porque efetivamente, né, o mal é estruturado sobre a impossibilidade eventual da pessoa se interagir de uma forma produtiva no meio social em que ela está inserida, pelas dificuldades psíquicas, né, as suas dificuldades psíquicas que fazem confusão psíquica com ele, e nós encaramos isso como um mal. Um mal para quê? Será que Deus Pai, Deus soberanamente bom e justo, permitiria que um mal nos acometesse? Não.
É apenas o bem, né? Da percepção deformada. Dá para entender? Da percepção, o mal como uma percepção deformada do bem. Né? É a necessidade que se traduz por uma questão de dificuldade que causa dores materiais, mas uma necessidade de aprimoramento daquele espírito que se apresenta com a doença de Parkinson. Né? Não existe mesmo se houvesse, por exemplo, uma ameixa que você come e passa a ter Parkinson, então não é exógeno, é endógeno, é algo que vem, que está com ele, que os seus circuitos vão, né, psíquicos vão caminhando num ponto em que há uma perda originária não sei de onde, mas evidentemente não é de uma ameixa que ele comeu, mas de um gene, e por se tratar de um gene, é uma herança que ele traz das suas próprias necessidades para um determinado tempo. Não como um destino, mas como uma necessidade que a pessoa tem, esse Parkinson se manifesta. Há pessoas que não passam por Parkinson, há pessoas que passam, às vezes, por outras dificuldades coerentes com as suas necessidades de desenvolvimento. Mas, efetivamente, nós passamos a viver mais em paraíso, mais na consciência de estamos vivendo aquilo que necessitamos, que o verdadeiro paraíso é a possibilidade de trabalharmos em favor de nós mesmos, né? É a felicidade de estarmos construindo, né? ou crescendo o nosso espírito eterno. Né? Então, nossa percepção daquilo que, se nós estamos enganados quanto ao mundo, nós não chamaremos de mal. Não é o mal que vai mudar. O que vai mudar é a nossa escala de valores, a nossa percepção moral das coisas. Sob que prisma, sob que critério que nós avaliamos. Né? Isso que é fundamental. Por isso que eu contei a história do tubarão. Né? O tubarão vê no filme, no final, né? Titanic, fala, adoro filmes com finais felizes. Claro, caiu tanto de comida. Qual que é a perspectiva dele? E qual que é a nossa perspectiva? Nós chamamos de mal de Parkinson ou doença de Parkinson. Né? A coisa a gente reveste segundo os critérios que nós temos alimentado, por isso que o Emmanuel vai comentar sobre isso também, né? Nós passamos a jogar óleos, a jogar energias, inclusive, sobre isso, em circunstâncias que nada mais são do que necessidades que não são colocadas, para que possamos crescer naquilo que necessitamos, ou seja, instrumentos para tratar das nossas necessidades, nós já as revestimos de algo ruim. Tem um tempo que nem se falava a palavra câncer, porque parecia que atraía, que ofendia, que dizia que não vai tratar da coisa. Não. Não vamos encarar, não vamos desconsiderar, não vamos ter vamos dizer, a descaridade de não reconhecer as dores que, eventualmente, certas necessidades causam aos nossos irmãos, não em absoluto. Muito menos as dores que não são causadas. Né? São, às vezes, dores extremas, dores terríveis, que ainda nos causam sofrimentos. Mas é importante que aprimoremos a nossa percepção, porque o nosso, vamos dizer, o solo onde plantamos as nossas ideias, se ele for ruim, construiremos ideias ruins. O nosso solo é um solo que é por isso que nós fazemos reflexões aqui, nos nossos tratamentos, as palestras, né? Porque o centro espírita poderia se traduzir apenas em fazer atendimento, não estou minimizando isso, não, né? Eu digo fazer atendimentos fraternos, em dar roupas para as pessoas, alimentação, sopa, isso, aquilo, e pronto. Cada um que estude na sua casa, não. Por que nos reunimos nessa igreja para fazer essas reflexões? Para que possamos adubar o nosso solo, onde as ideias sejam plantadas, elas carreguem consigo essas ideias, esses conceitos, essas percepções. Construamos o olhar na ação e na reflexão, né? Para que possamos construir boas ideias, para que não vejamos mal onde de fato não há. Onde, sob os olhos do Cristo e sob os olhos de Deus, que é soberanamente bom e justo, só há construção de possibilidades de tratarmos daquilo que nos é necessário. Né? Eu lembro que a Aldinha falou assim, uma vez, ela sempre fala de uma forma muito carinhosa, né? Muito
muito acolhedora, né? Quando a gente pede ajuda, ela que agradece por estar ajudando a gente. Eu falo assim, meu Deus, tem que aprender essas coisas, né? Que ela fala assim, né? Tem espaço, nós estamos num mundo de provas e expiações, então nós vamos nos angustiar ainda, mas que ela seja pequenininha, seja maior a nossa confiança, né? Eu acho maravilhoso. Ela diz, Theo, desculpa, você ficou sem som, viu? Tá, ainda não. agora Aham, ok. voltou? Ah, tá. Voltou. Mas obrigado, Paty. É bom que a Paty está sempre atenta aqui. Às vezes dá um problema aqui no meu microfone, mas mas não precisou nem eu falar, porque eu estava colocando o banner, né, que está escrito confiem, 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 que a Aldinha fala, né? E o podem confiar, que ela fala, que ela fala, que ela... De novo, Theo. Voltou? Agora, voltou. Uhum. Tá. Espera aí só um minutinho, então. Vou ver se eu consigo mudar o meu microfone. Espera aí. Vocês estão me ouvindo agora? O som está pior ou melhor? Ficou diferente o som, mas dá para te entender, sim, Theo. Ele Então, ficou mais vamos profundo. ver se esse segura. Esse tá o quê? Ele ficou mais profundo o som, assim. Ficou... Mas dá para que as reflexões sejam mais profundas também. Então tá bom, obrigado. Vamos lá, vamos em frente. Digam aí se está ouvindo bem, né? Que a gente... Se eu preciso falar mais devagar, enfim, vamos lá. Então é isso, eu acho que é interessante. Vamos fazer a leitura, então, para continuar? É muito importante essa percepção do mal, né? Então, como é que Emmanuel vai tratar do assunto? Ele fala, a superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Olha que coisa interessante. Acho que já cabe umas reflexões para a gente fazer. Eu acho interessante que cada frase do Emmanuel carrega sabedorias fantásticas. Então, veja, a superfície do mundo. Porque, veja, o mundo, né, e nós entendemos isso na medida que nós vamos estudando o Espiritismo, ele é feito por diversas dimensões. Quando se diz assim que nós temos aqui 7 bilhões de pessoas na Terra, não são 7 bilhões. São mais de 30 bilhões. A proporção é de que existem pelo menos uns 6 espíritos encarnados para cada um encarnado. Então, no mundo, né, e o mundo não é só a sua superfície, existem as diversas dimensões pertencentes a esse mundo, né? Existem dimensões, vamos dizer, umbralinas, que têm a ver com o padrão vibracional, tá vendo? O mal, a maldade de cada um, né? E tem as dimensões mais iluminadas, mas todas pertencentes à Terra. Existe uma literatura vasta falando sobre isso. Mas o que Emmanuel vem dizer? Que a superfície do mundo, ou seja, essa parte onde nós nos encontramos, é indiscutivelmente, né, na mágica, a grande escola dos espíritos encarnados. Ele não disse a grande escola de todos os espíritos, não. É a escola dos espíritos encarnados. Existe a escola maternal, por exemplo, que a partir de uma certa idade, antes não é ainda escola para aquela criança, existe a faculdade para determinados espíritos ou de pessoas, né, encarnadas com determinada idade cronológica para estudarem, mas não é para aquelas outras. Na superfície da Terra, é a grande escola para os espíritos encarnados. Não quer dizer que elas não sofram a influência dos espíritos desencarnados. Mas aqui é o momento de vivência. É aqui que é o paraíso que nos é possível. É o paraíso necessário, porque Deus é soberanamente bom e justo e nos daria o ambiente perfeito, né, para as nossas necessidades. Então, somos nós perfeitos para esse mundo. E este nosso mundo, né, é um mundo, né,
ainda de provas e expiações por uma necessidade nossa. Então é perfeito, porque imagina se estivéssemos num mundo onde não houvesse a possibilidade de vivenciarmos as provas e expiações necessárias para o crescimento espiritual que nós precisamos. Estaríamos estacionados. Muito provavelmente estaríamos estacionados em Marte, porque não há ferramentas que pudéssemos operacionar as nossas necessidades. E por isso que o conceito de paraíso que nós tínhamos conversado antes, ele é tão importante. Não é um lugar de contemplação passiva, de benesses, como eu brinco, falando assim, o paraíso vai ser uma sala com ar-condicionado, climatizada, com a tela de 80 polegadas, com todos os filmes, pipoca, Coca-Cola gelada com gelo, e isso sem precisar ter, como é que chama? Diabetes, né? E sem engordar também com Coca-Cola, não precisa nem ser zero. Né? Aí daqui a pouco vem uma picanha, daqui a pouco vem bobó de camarão, né? Aí depois dorme mesmo, sem problema. Né? Aí depois, paraíso não é isso. Paraíso muitas vezes se traduz numa bela doenchada. Porque aqui a superfície no mundo é indiscutivelmente a grande escola do espírito encarnado. Então, quando falou para o bom ladrão que ele estaria no paraíso, é que ele teria possibilidade de se entrar na escola, onde poderia encarar as suas necessidades de crescimento, trabalhá-las para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse ascender, para poder desenvolver o seu espírito eterno. Isso que é maravilhoso. Mas o que Emmanuel diz? É aqui, que para o espírito encarnado é a grande escola, não é lá, não. Então, façamos as coisas que são pertinentes a essa escola. Aí ele continua. É impossível recolher o ensinamento fugindo à ação. É interessante, né? Lógico, se nós estamos num lugar de ação e nós estamos na escola, o que a escola faz? Ela ensina. E nós não vamos aprender se fugirmos à ação, porque a Terra, a superfície onde nos encontramos como encarnados, exige de nós uma atuação material, como é material a nossa encarnação. Agora, a materialidade, às vezes, não se traduz exclusivamente na enxada, se traduz no livro, se traduz no auxílio, se traduz na escuta, que são as ferramentas materiais que nós dispomos para poder nos desenvolver como espíritos eternos. A ação está em receber as nossas questões e vivenciá-las com os recursos materiais que nos foram entregues. Recursos da audição, da visão, da fala, das mãos operacionais. Por isso que na tentativa, que é uma tentativa que nós não podemos dizer, eu sei, não, mas na tentativa que nós espíritas fazemos de compreender isso e de recolher o ensinamento na ação, nós tentamos utilizar todos os recursos que nos foram dados. A nossa inteligência na conformação da casa espírita, né? Nossa capacidade administrativa, as nossas mãos operosas em fazer enxovaizinhos, em fazer comida, em carregar as coisas, levar em tais lugares, recolher mantimentos, irmos lá, movimentarmos as cadeiras, construirmos coisas, né, para os necessitados, as nossas capacidades materiais que se traduzem pela a nossa racionalidade para pegar os estudos e nos propor a estudar com as pessoas para podermos, como eu estava dizendo, tratarmos o solo na construção das ideias, através das ideias do Jesus, através da oração, né? Através das palestras, das reflexões, né? Dos passes. Toda a casa espírita parece que quer traduzir todas as ações materiais, né? em ações verdadeiras, né? Porque nós estamos na superfície, até mesmo estabelecer contato com nossos mentores que não estão na superfície, mas estão em outra dimensão, fazer esse contato para usarmos no máximo todos os recursos que temos e aplicarmos isso também em nossa casa. Essa é a nossa proposição como espíritas. Eu acho fantástico, porque Emmanuel traduz, é impossível recolher o ensinamento fugindo da ação. E aqui, a superfície é indiscutivelmente a nossa escola. Ninguém sabe sem aprender. Né? Por óbvio, ninguém sabe por aprender. Olha só, o grande número de discípulos do Evangelho, né? Ou seja, todos aqueles que tentam seguir o Mestre, que querem seguir o Mestre, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Ele está dizendo que alguns. Né?
Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se esses não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e ferida venenosa onde há riso inocente. É exatamente aquilo que nós estamos vendo, a perspectiva do tubarão. Né? Quando o tubarão viu o tanto de comida, o filme caiu bem. Então, a gente, às vezes, por abraçar, por vislumbrar as maravilhas do amor divino, né? E nos colocamos como discípulos na busca efetiva nas ações dele, há alguns que percebem que aquilo que contradiz o que na percepção dele construiu como um paraíso, né, como inimigo. Não consegue ver, quando ele fala só vê o espinho, não vê a flor desabrochando, é a mesma percepção que se constrói, por exemplo, do mal de Alzheimer. Viu-se o espinho. Eu sei que é duro, mas é necessário, talvez, que construamos uma percepção de que talvez esse Alzheimer, ou talvez uma outra patologia, alguma outra coisa que nos aconteça, né? Embora venhamos sentir as dores que eles possam nos causar, entendendo aquilo, e aí vem esse trato necessário, não como uma dificuldade, como uma coisa revoltosa, como um mal em si, mas como uma oportunidade de tratarmos necessidades nossas. Mas somente com solo devidamente adubado, com os ensinamentos e a vivência de Jesus, podemos ter esse tipo de percepção. Somente entendendo que aqui, na materialidade do mundo em que estamos, é que é a escola onde nos cabe o vivenciamento e que nada que nos chega não está, nada, né, não está sob o olhar, é difícil fazer essas correções, né? Ou melhor dizendo, tudo está sob o olhar amoroso, justo e bom de Deus Pai, né? Então não tem como a gente enxergar espinhos em tudo. Não tem como ver a maldade, a dita maldade estabelecida pelo homem através dos criminosos, das ações cruéis, tá vendo? Há conceitos de toda ordem, ou das faltas de inteligência, né? Como alguma coisa que me fizesse mal, mas encará-los como irmãos no caminho evolutivo, e são irmãos no caminho evolutivo, e que vivenciam consequências de seus próprios atos, e nós, ao estarmos com eles, estamos também vivendo consequências de nossos próprios atos e escolhas infelizes, eventualmente, mas como oportunidades de reajuste. Quer ver uma sugestão? Quando a gente fala assim, porque tal criminoso, famosos aí, eu não gosto nem de falar para não direcionar especificamente para esse ou aquele, mas vamos dizer que foi notório, cometido crimes, matado pessoas, aí eu ouço pessoas falando assim, tem que prender por 50 anos um sujeito desse, o outro já fala assim, tem que matar um sujeito desse. Imagina se nós tivéssemos acesso às atrocidades que havíamos feito, será que teríamos esse mesmo tipo de percepção contra nós mesmos? E mais, será que retirando esse sujeito, esse irmão, encarnado que está, da escola terrestre em que ele está vivendo, da superfície do globo, que é a escola que cabe aos encarnados, nós não estaríamos também tirando dele a oportunidade de desenvolvimento? Será que nesse momento ele não está precisando de nós a compreensão, ou aquilo que Jesus diz, amai o vosso inimigo, para o crescimento dele, entendendo ele como irmão? Será que ao desejarmos ele 40, 50 anos, ou que ele seja morto, estrupado, ou que, sei lá, né? Seja a atrocidade que tem, nós não estamos, de fato, alimentando uma satisfação em ver o mal do outro, coisa que talvez estamos repetindo a algum grau as ações dele, num ato de vingança? Estamos nos vingando? Eu fico pensando assim, outro dia eu falei com um amigo meu que ele fala assim, não, que tal político eu não voto de jeito nenhum, porque certa vez eu defendi, eu lutei, eu fiz com ela hoje. Eu pego, vem cá, mas você não vota porque você está sentindo assim, traído? Você quer vingar? Você pode até não querer, mas você está movido por não querer vingar. Então você quer vingar também desse assassino? Ou quer entendê-lo? E é esse o nosso esforço, né? Como nós, como os cristãos que nos propomos aqui, né? Discípulos do Senhor. Entendê-los, né? Esses homens como se fossem irmãos no caminho evolutivo. Como ele fala, vou até marcar aqui, irmãos no caminho evolutivo.
As pessoas ficam assim, como julgar para um mundo, esse mundo terrível, né? Aqui, ó, enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. Eu não sei nem dizer assim exemplos disso, mas a contaminação se dá nos olhos de quem vê. Essa que é a questão. A contaminação está nos olhos de quem vê, que não consegue enxergar beleza. Eu sempre conto o caso que eu ouvi certa vez, eu reproduzo com minhas palavras, que Jesus caminhando com os seus discípulos, né? E aí viram o cadáver de um cachorro. Um falou assim, nossa, que cheiro. O outro falou, nossa, que podridão. Jesus olhou para os dentes e falou, olha que beleza de dentes. Ele conseguiu enxergar naquilo uma beleza onde havia, estava cercado de coisas efetivamente podres. Como ele poderia dizer assim, olha que beleza de adubo para essa terra que necessita, né? Não desconsiderando a contribuição material que o cachorro estava dando com o seu corpo de petrifikação para a melhoria daquela terra, para crescer mais vida. Ele viu a beleza dos dentes, né? E nós olhamos, então, para a coisa e só conseguimos ver condenação como se satisfizéssemos. A satisfação íntima de falar, aí eu xinguei mesmo. Cheguei e falei, isso aqui, sabe, aquela satisfação de fazer. Nossa, sabe, não é para... É que eu digo, às vezes, do palavrão, que eu preciso de uma catarse. Não. É tratar que não necessitemos mais de acumular coisas ruins de forma que elas tenham sido colocadas para fora. É necessário que a coloquemos para fora, mas que façamos uma tradução dessa questão em ações que construam para nós, que vivamos o paraíso e a felicidade de estarmos vivendo as nossas necessidades. Se elas estão construindo em nós, é porque existe uma parte sensível em nós. Há aquelas coisas que não causam essa irritação. Então, tratemos da nossa irritação. É como dizer assim, eu uso a fome sempre, vocês me perdoem, não porque a fome seja alguma coisa controlável, mas apenas para ter um entendimento. Embora a gente perceba da impossibilidade em nós mesmos disso. Se nós sofremos com a fome, nós saciamos a fome. A ideia é não sentir sofrimento com a fome. Entende? Não é saciar a fome. A fome é necessário que saciemos, porque nós temos um corpo físico, necessita de nutrientes, ok. A questão não é ter fome, é essa coisa angustiada, sofrida não, é apenas um alimento, algo que nos dá a energia necessária para o corpo. Não há necessidade de sofrimento. Haverá dor? Porque chega um tempo que é dor, sabe? Então não é só saciar. Então não é dar a catarse, é tratar dessa sensibilidade que faz com que necessitemos de pôr para fora. É diferente. Então, ver o outro passa por ver tudo como erva venenosa, onde há risco iminente. Não, é tratar a nossa percepção do mundo. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, olha que interessante, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Essa frase em si já carrega tudo isso. Então, a pessoa, ao ver, porque eu estou aqui nessa cidade, eu vou ser crescido em Taobim, sei lá, estou crescendo em Teoflotone, oh, miséria, né? Estou brincando, viu, gente? Adoro essa cidade. Eu fiz porque eu me sinto autorizado a nascer em Teoflotone. Taobim da região. Né? Condenando a paisagem. Olha como é que eu nasci com esse braço assim, eu nasci feio, ou nasci com um irmão assim, ou com um filho assado, ou com um pai assim, ou pobre, nasci pobre, né? E condenam, não é possível. Não. O que ele diz? Condenam a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor. Gente, se eu mudo a percepção de como eu fui trazido ao mundo, é que foi amorosamente construído para me receber com tudo aquilo. É o paraíso que me foi dado. O paraíso no sentido de possibilidade, de trabalho, de perseverança no bem. É o meu caminho de santificação através do serviço metódico no bem. Mas é mais, assim como eu quero uma vingança ao condenar, só de ouvir falar de um bandido, né? Eu vejo, então, essa situação que eu estou como um mal. Não é disso que eu devo me livrar. Eu vejo a minha pobreza como um mal. Mas por quê? Porque os meus olhos estão assim alimentados. Mas não vejo
a circunstância, como ele está dizendo, a paisagem onde eu fui colocado, a circunstância onde eu estou, como uma grande possibilidade de minha santificação. Isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. Quer ver como é que é? Né? Agradece a sogra. Né? Que mexe com você. Agradece. Agradece aquela dor que te acompanha no ciático. É difícil. Olha, declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo. Oh, Jesus, hei de servi-lo, mas tira essa dor do ciático. Não, vamos tratar do seu ciático, sim. Né? Mas vamos agradecer. Esquecendo de que o Mestre não desampara a humanidade, ele jamais nos largar. Estima, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da pedra dominical, ouviram que Jesus rogou o Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Gente, olvidar é esquecer. Ouvidam é que esquecem que Jesus rogou ao Supremo Senhor que liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Olha, ele trata das nossas dores, tá certo? Mas ele não vai tirar, porque seria desamoroso, né, as lutas que são necessárias para o nosso crescimento, porque esse sim seria um mal. A impossibilidade de nós enfrentarmos seria contrário ao nosso paraíso, a impossibilidade de tratarmos das coisas que nós necessitamos como espíritos eternos, de tratar para o nosso crescimento. Se fôssemos colocados em Marte, considerando que Marte é um país mais evoluído, já é um país não, né? Já é um mundo de felicidade, né? Já é um mundo feliz, né? Nós não teríamos ali possibilidade de encontrarmos os reajustes que são necessários para o nosso crescimento. Estaríamos estacionados em nossa própria mediocridade evolutiva. Certo? Da mesma forma como certa vez Emmanuel falou assim, que a questão familiar é problemática fundamental para o nosso crescimento. Né? Então, olha, quer dizer, fundamental é que sem ela, sem a solução dessa problemática, nós não cresceremos como espíritos eternos. Tá certo? Então, se ela é fundamental, a problemática familiar, daí ela é familiar, é da família, ela está perto da gente. Ela jamais, no seu amor, no seu cuidado conosco, o Mestre Divino jamais permitiria que aquilo que é fundamental para o nosso crescimento fosse colocado longe de nós. Não. Olha, está aqui. Assim como aquela patologia, aquela dificuldade, aquele campo árido que às vezes nos aparece na vida, seja pela pobreza, seja por uma série de aspectos do campo material, jamais nos seria colocado longe de nós, porque não seria amoroso, nem justo, nem bom de Deus e do nosso Mestre nos isentar da possibilidade do nosso crescimento. Agora, a nossa percepção disso que é necessário ser tratada. Daí as nossas reflexões. Daí a gente fazer uma análise daquilo que nós passamos, do proveito que tivemos, que nós sempre podemos fazer isso. Né? Puxa, aquele emprego que eu perdi, que eu me senti injustiçado, como foi bom para mim, porque isso eu consegui aprender, que não é dessa forma que lida com o chefe. Né? Quem de nós não passou por situações assim? Ah, naquele momento em que eu perdi o avião, né, para ficar assim, e o avião caiu. Né? Oh, aprendizado. Né? O Mestre, a partir de escolhas mais felizes que fazemos, tem nos feito perder aviões para não perdermos vidas o tempo inteiro, possibilidades. Ele fala, aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular. Insular é separar, é colocar numa ilha, deixar num lugar separado. O aprendiz, na santidade artificialista. Está vendo aquilo que eu disse? Jamais eles nos tiraria da possibilidade de crescer. E sim, em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem. Né? Cabe a nós transformar esse mal que eventualmente temos percebido em bem. Isso fazemos na nossa próprio crescimento, na nossa própria iluminação, e que ao jogar olhos sobre olhos, né? Ao jogar luz sobre aquilo que nos chega, com a visão, né? A visão que Jesus tem lutado 2000 anos para nos fazer perceber, né? Aí nós transformamos aquele mal em bem, só na operação do bem, só no caminho santificante. Né? Concurso ativo da transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos. Este é quem fugiram dele,
ao extremo de testemunho. Ah, tudo bem, desde que não doa. O divino servidor não se afastou dos homens. Este é que expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua, em sentido literal. Traduz, igualmente, o espírito de serviço até o último dia da força utilizável no mecanismo fisiológico. Gente, mecanismo fisiológico é o nosso corpo. Né? Até o último dia utilizável, quer dizer, até o último suspiro desse nosso corpo, porque essa oportunidade na superfície do mundo, né, de trabalharmos em nosso próprio benefício. Né? Não significa que nós vamos ficar em adoração, ficar o tempo todo exaltando, né, exaltando a augusta, né, a figura do Mestre Jesus, que ele é maravilhoso, que ele é o bem, que ele só faz o bem. Ok, é maravilhoso, porque isso num processo quase que de mântrico, em que nos sintonizamos, reconhecendo a magnitude de Jesus. Ok, é maravilhoso, isso pode nos servir como adulto no nosso trabalho com o próximo. É isso que nós fazemos nessas reflexões, reconhecer, né, a soberania de Jesus e de Deus Pai, para que possamos entender que a sua soberana, a sua justiça, a sua bondade, para nos dar recursos para encarar as coisas que nós temos que encarar, que são necessidades nossas. Tá certo? Mas ficar o tempo todo apenas fazendo isso, sem nos colocar até o último força utilizável de nosso corpo, de nosso mecanismo fisiológico, não adianta nada, nós estaremos estacionados. Porque será, né, essa adoração perpétua sem ação, de nada adianta. Ah, eu vou me colocar aqui para rezar. Ok, ótimo, mas nenhuma energia se perde. Será uma intercessão para aqueles que necessitam de termos de oração, de manipulação de energias, porque aqueles, principalmente os desencarnados, recebem as nossas orações de uma forma como bálsamos, né, de alívio, como fortificadores de suas ações. Excelente. Mas a nossa escola na superfície se dá através do nosso mecanismo fisiológico. Então, utilizemos nossa capacidade de raciocínio, nossos ouvidos, nossas mãos, até o último momento utilizável dele. Certa vez, conta-se, né, estou utilizando minhas palavras, que Chico Javelin falou assim, ai, mano, né, quem sou eu para poder ficar brincando assim, com uma voz choramingosa para Chico? De jeito nenhum. Ele falou assim, mano, eu já estou muito velho, eu já não consigo trabalhar mais com as pessoas. Ele falou assim, Chico, enquanto você estiver respirando, né, você ainda pode fazer uma prece para algum necessitado. O que ele está dizendo? Até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico, você ainda pode trabalhar por você. E no momento que você ora por alguém, o que você está fazendo? Cumprindo a lei divina de amor ao próximo. Então você está trabalhando para o crescimento do seu espírito eterno. Olha que maravilha. Assim, emitindo essa oração, você está fazendo até o último dia da força utilizável do mecanismo fisiológico. Portanto, ele termina, se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim que aprendas, em companhia dele, veja, ele nunca nos abandona, recorra, confia que ele está junto, confia fazendo a sua parte, a cooperação de execução da vontade celeste. Quando, como e onde for necessário. Como Emmanuel disse ao Chico, se você não consegue mais levar um dinheirinho para alguém, não consegue dar comida, você consegue fazer uma oração. Não é verdade? Então, pode confiar. Vamos dizer ao dia. Pode confiar. Jesus está conosco o tempo inteiro. Ele está através dos nossos espíritos protetores, ele está através de Manuel Felipe Santiago, ele está conosco através daquela mão que nos sustenta, que ouve às vezes ele não falou nada, mas ele estabeleceu uma comunicação e aquela pessoa que pode nos trazer um alívio, chega e liga, Theo, você está precisando de alguma coisa? Ô, Theo, eu te trouxe aqui um bombonzinho, né, só para adoçar minha vidinha, assim, eu não estava esperando de nada. Aí Jesus foi lá e falou, um bombonzinho que está precisando ter uma. Eu agradeço os bombons que eu tenho recebido ao longo da vida, eu sei que é a manifestação de Jesus na vida. A gente não está tão sozinho e que essa percepção é tão grande que Deus está presente na nossa vida. Jesus é a personificação de Deus no mundo. E o nosso espírito protetor é a personificação de Jesus próximo a nós, que às vezes conversa com o espírito protetor, às vezes, da Paty, né? Aí eu encontro com a Paty, você está bem? Aí fala, a Paty está meio tristinha, ela pega e me dá um sorriso, eu fico todo feliz, me manda uma florzinha, né?
Olha que coisa boa. Às vezes eu estou assim, meu filho chega e me dá um beijo e fala, ô, meu pai, gostando de você. Olha que delícia, né? São os presentes. Só para dizer assim, olha, você não está sozinho, não, viu? É Jesus presente com você. Então pode confiar. Pode confiar. Como diz Aldinha, pode confiar. Pode adubar essa terrinha pensando em Jesus e vamos plantar as nossas ideias sem fugir à luta. Tá? Sem fugir à luta. E é isso, gente. Vamos agradecer. Vamos falar muito obrigado, Jesus querido. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado por esses caminhos que se abrem para nós. Muito obrigado por essa escola da superfície terrestre do mundo, onde esse mecanismo fisiológico, agora vos fala, está presente. E quer do fundo do coração, tem uma vontade profunda que, amparado por Jesus e todos os seus ministros, possa trabalhar até o último dia utilizável desse mecanismo fisiológico. Muito obrigado por estar sempre presente nessa vida. Muito obrigado por afastar o mal, aplicando luz sobre o meu coração para que esse mal se dilua e se transforme sempre em oportunidades de amparo, de amor e cumprimento da lei divina. Por favor, esteja conosco, sim, sim, e farei o que me cabe na luta, na harmonização do meu espírito, na compreensão de tudo que me chega. É soberano, é justo e bom o que foi permitido por Deus Pai. Muito obrigado, Jesus querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado a todos os bombonzinhos que Deus fez chegar a mim, na certeza de que isso são indícios de que estou sendo amparado todo momento, que eu posso confiar. Estejamos juntos, Senhor, sempre juntos contigo. Que assim seja. Graças a Deus.